Oi, oi, chegando aqui, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam na santa paz do nosso Senhor, que estejam vivenciando tempos de paz, de alegria, né, no coração. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre o cativeiro emocional, mas tem novidade aí para você, na qual nós vamos estar na próxima semana trabalhando umas atividades aí para se fazer todos os dias. E eu gostaria muito de partilhar com vocês tudo isso. Mas assim, voltando aqui falando sobre o cativeiro emocional. Nos vídeos anteriores, eu falei sobre alguns temas, alguns pontos que você pode identificar se você está nesse cativeiro emocional ou se alguém próximo a você está nesse cativeiro emocional. E para aqueles que não assistiram, vou dar só uma recapitulada aqui nos temas. Aí, se você se interessou, volta lá nos vídeos anteriores e vai buscando esses vídeos para que você consiga entender de começo a fim sobre o tema cativeiro emocional, dependência emocional, seja lá como você identifica aí essa situação, para que você possa buscar ajuda ou você possa ajudar alguém que esteja vivenciando essa situação. Bom, falamos da necessidade da aprovação. Uma pessoa que está dentro do cativeiro emocional, ela tem ela acredita piamente que ela precisa fazer o outro feliz. Ela se anula, se minimiza e faz de tudo para que o outro seja feliz, que o outro se sinta bem, realizado, pleno, enquanto ela vai se minimizando. Então, primeira coisa, ela tem a necessidade da aprovação do outro em tudo que ela faz. O alto valor dela depende se o outro demonstra para ela respeito, se elogia ela, se tá tudo bem para o outro com aquilo que ela está fazendo, principalmente questão de aparência. Terceira coisa, ela se sobrecarrega em trabalhar muitas vezes para poupar o outro de qualquer tipo de constrangimento e até mesmo de aborrecimento. Olha lá. A gente vê isso muito dentro do ambiente doméstico, né? E também dentro do ambiente do trabalho, ambiente profissional. E agora, quarto ponto que nós vamos abordar hoje, que é a desculpa excessiva. A pessoa, quando ela está numa dependência emocional, ela é capaz de dar desculpar-se no lugar do outro. Então, por exemplo, né? Um esposo xingou um vizinho, fez alguma coisa ali, ela é capaz de ir até o vizinho e se desculpar. Olha, puxa, ele não estava bem, ou ele estava doente, aconteceu tal coisa, sabe? Justificar o que não é justificável, né? Muitas vezes o desequilíbrio, a falta de respeito, a falta de empatia pelo sofrimento do outro, né? E tanta situação que acontece. Então, ela é capaz de justificar. Um esposo, independente, se esposo ou esposa pode justificar, por exemplo, a ausência deles numa festa em família, dizendo, puxa, aconteceu tal coisa, não deu para ir, coloca filho doente, coloca diversas situações para justificar aquela pessoa, o seu parceiro, que é uma pessoa que não gosta de se relacionar, por exemplo, com a família dela ou dele. Então ela acaba arrumando desculpas para justificar o outro. Ou seja, ela está num cativeiro emocional, a ponto dela justificar a negativa daquilo que o outro muitas vezes faz para aquilo que ela tem a vontade de fazer, acaba não fazendo para que o outro se sinta bem, não se aborreça, fica no mundinho dele ali e fique tudo bem, para não atrapalhar e estragar a relação. Que ela está numa dependência emocional, aonde lembrando, fazer o outro feliz. Mais um
ponto que podemos abordar hoje é a pessoa, ela para de se cuidar, tá? Então, ela para de se cuidar quando ela está numa dependência emocional. Eu atendo, assim, muitas mulheres há anos, né? Há mais de 15 anos atendendo, trabalhando com mulheres. E é algo que, assim, que eu posso dizer concretamente, né? Eu passei por isso também, né? Posso dizer que eu também passei por isso. De muitas vezes a gente está numa dependência emocional a ponto de que a gente vai se anulando, a gente vai esquecendo da gente e a gente vai vivendo em função de fazer o melhor para o outro ou para os outros, né? No caso, tem mulheres que elas fazem isso em função dos filhos. Como eu posso dizer assim, o salário dela, o que ela pega, ela compra o que sai do salário dela, o que sobra do salário dela, na realidade não sobra nada, não sobra muita coisa, ela acaba indo lá e comprando calçado pro filho, roupa pro filho, coisas que muitas vezes o filho já tem, um brinquedo pro filho, ela tem uma necessidade de suprir o outro, preencher o outro, e muitas vezes, e é muito comum a gente ver isso, o filho muitas vezes está vestido, parece um reizinho, parece uma princesinha ali, e a mãe toda escangaiada. Vamos usar o português do nosso povo lá do Nordeste lá. E a mãe toda escangaiada, porque ela precisa que o filho se sinta um reizinho e a filha se sinta uma princesa. E a dor emocional dela, olha só, gente, a dor emocional dela ter sido uma criança, que ela não teve isso quando criança, quando chega nos filhos, ela tem essa necessidade de realizar nos filhos aquilo que não foi realizado nela. Então, o cativeiro emocional, a pessoa ela não entra para esse cativeiro porque ela quer simplesmente, ela acorda um dia e aí ela toma uma decisão. Bom, a partir de hoje eu vou ser totalmente dependente, eu vou viver um cativeiro emocional com relação ao meu esposo, ou com relação ao meu filho, ou o esposo faz essa escolha também. A partir de hoje eu quero que a minha esposa decida tudo por mim, escolha minha roupa, faça tudo por mim. Não, gente, não é assim. O cativeiro emocional ou a dependência emocional, como você queira chamar, ela está relacionada aos nossos conflitos interiores de lá da nossa história de vida, da nossa infância, daquilo que nós fomos privados ou muitas vezes, ou que foram colocados em nós. Às vezes a pessoa ela vive dentro de um cativeiro emocional na sua infância, ou ela cresce vendo a mãe, né? É interessante que eu atendi uma pessoa essa semana e eu disse para ela assim, ela contando que geralmente, né, a gente se vê muito falar que os pais, né, o pai, ele é a pessoa bruta, agressiva, e ela falou, Leide, pelo contrário, a minha mãe é que foi essa mulher agressiva, a minha mãe que foi essa mulher bruta, essa mulher que não tinha diálogo, que não tinha conversa. E aí eu perguntei para ela, e você pode me afirmar se você faz o contrário com as suas filhas ou você faz exatamente o que a sua mãe fazia? Ela falou assim, Leide, eu faço exatamente o que a minha mãe fazia. Ou seja, o cativeiro emocional está em você estar aprisionado em algo que está relacionado ao seu passado e que muitas vezes acaba você, quando casa, quando forma uma família, você repetir todo aquele processo com a sua família. Olha só. Ou o inverso, ou você passa a tentar fazer o inverso daquilo e acaba cometendo excessos em mimos, excesso em presentes, excesso em apoiar tudo, aceitar tudo, ser permissiva demais, né? Então, tudo isso está relacionado à sua história de vida, os primeiros anos de vida e aonde você chega na idade adulta, você chega num relacionamento ou muitas vezes em um não relacionamento, tá? Duradouro, porque
num determinado momento você acaba abrindo mão daquele relacionamento porque você já viveu dentro de um cativeiro lá atrás, e quando você entra dentro de um relacionamento você percebe estar vivendo um outro cativeiro, você sai dele, porém automaticamente você acaba atraindo outra situação ali similar ali àquilo que você vivenciou. Por quê? Porque o seu inconsciente, o seu cérebro reptiliano, ele traz a sua história, vai estar trazendo, ele vai estar como um imã atraindo para você pessoas, situações na qual sejam semelhantes ao trauma que você sofreu na sua infância, para que você resolva isso com você mesma, que você possa se reconciliar com a sua história, tá? Então, sabe aquela frase que eu sempre falo, eu sempre coloco no fundo dos textos, né? Eu aceito, eu confio, eu agradeço. O aceito, né? Que é a primeira frase, a primeira palavra que eu uso, é aceitar a minha história. Aceitar, porque não adianta você passar uma vida brigando com o seu passado, se foi um passado de dor, um passado de sofrimento, não adianta você ficar brigando com ele. Isso daí, eu posso dizer para você assim, eu conheço muitas pessoas e eu vivenciei isso, de passar anos, e quando você consegue se libertar disso, você percebe-se, nossa, como eu perdi tempo na minha vida. Como eu poderia ter progredido emocionalmente, profissionalmente, como eu poderia ter progredido como ser humano, como eu poderia ter progredido espiritualmente, como eu poderia estar, na realidade, somando mais do que subtraindo na vida dos que estão à minha volta, porque se eu tenho uma dor interior, a tendência é eu subtrair também dos outros aquilo que eu poderia estar acrescentando pelas minhas dores interiores, eu posso estar subtraindo da vida dos que estão à minha volta. Então eu sofri, eu tenho que fazer com que todos os outros à minha volta sofram? Que o meu esposo sofra, que os meus filhos paguem o preço por eu ter sido uma pessoa amargurada, por não ter sido amada, por não ter sido respeitada, pela minha opinião não ter sido respeitada. Gente, eu posso fazer uma escolha. Isso que é o interessante, eu posso fazer uma escolha. E ainda dá tempo. Ainda dá tempo de mudar essa situação. Então eu chamo a sua atenção para isso, para prestar atenção nesses detalhes e tomar a decisão. Quer tomar a decisão? Quer mudar tudo isso? Vamos lá. Vamos fazer um reprocessamento da sua história aí com a terapia. Vamos fazer esse reprocessamento e reconciliar fase por fase da sua vida, da tua história. Eu digo para você que eu vivenciei isso, eu fiz essa experiência comigo e é transformador, gente, é transformador. O fato de eu estar aqui na frente fazendo esses vídeos, falando com vocês, é porque eu passei por esse processo. E quanto isso me fez bem, e quanto isso transformou a minha vida, transformou a minha mentalidade e trouxe para mim aquilo que verdadeiramente já existia no meu coração desde a minha adolescência, minha juventude, que era o poder agregar algo, valores na vida das pessoas, mas estava ali encasulado, encapsulado, estava ali fechado. Por quê? Porque as minhas dores interiores não me deixavam progredir, não me deixavam seguir em frente. Então eu convido você, vem comigo, vem para essa experiência aí de transformação de vida,
de questão de valores, de amadurecimento emocional, para que você possa seguir em frente, livre. Porque, como eu já disse, a porta do cativeiro, ela não está trancada à chave. Mas quem tem que se dirigir até a porta e abrir é você. Saiba que só você tem esse domínio para fazer isso. Eu quero te ensinar a dar os passos a caminho dessa porta, para você sair fora desse cativeiro emocional. Fica com Deus, Deus abençoe e até a próxima.